Isso aí, pessoal. Bem-vindo à nossa quinta aula, né, sobre o curso que a gente está fazendo de anestesia geral inalatória. E aí nós chegamos na nossa aula número 5, onde a gente vai falar dos anestésicos inalatórios, né? Vamos estar abordando aí desde os mais antigos, como o alotano, passando pelo isoflurano, sevoflurano, chegando ao alotano e ao xenônio, né? Que é o que a gente tem de mais moderno. Ainda o xenônio não está em uso, mas para a gente ter um conhecimento sobre este fármaco, tá? Fique comigo aí nessa quinta aula de 12 aulas do total do nosso curso. Então, o primeiro anestésico inalatório que a gente vai abordar aqui é o alotano. O alotano aí que voltou, né, a ser usado no período de pandemia devido à escassez de alguns anestésicos inalatórios injetáveis. A gente aqui no Brasil, né, teve acesso ao alotano. Então, pessoal, o alotano ele é um hidrocarboneto halogenado não inflamável, né? Nenhum dos anestésicos inalatórios que eu vou falar aqui são inflamáveis. E como o nome já diz, aí, ele é um derivado do petróleo, então ele promove sim dano à camada de ozônio. Tá? O alotano ainda tem como características aumentar a frequência respiratória, diminuir o volume corrente e com o aumento gradativo da concentração alveolar mínima que a gente abordou na aula passada. Então, ele também reduz a frequência cardíaca, ou até pode permanecer sem alteração, e no tocante à pressão arterial e débito cardíaco, vai reduzir tanto em cães quanto em gatos, deprimindo o miocárdio, mas não a resistência vascular sistêmica. Então, como eu falei, o alotano não está mais disponível em alguns países como os Estados Unidos e no Brasil já caiu em desuso, né, na rotina anestésica dos PETs no dia a dia. Talvez seja encontrado ainda para a parte de pesquisa, mas na rotina anestésica ele já não está mais em uso. É o valor aí, a última vez que eu orcei, um frasco de 250 ml, custava em torno de R$ 600. Tá? O grande malefício do alotano que fez com que ele deixou de ser utilizado na rotina, né, tanto na medicina quanto na veterinária, é porque ele tem um metabolismo hepático muito grande, né? De acordo com a literatura, aí vai variar de 10, 20, chegando a 25%, o que, né, a exposição crônica dele causaria hepatite necrosante nos pacientes e a parte de saúde ocupacional, né, para aqueles anestesistas e equipe cirúrgica, podendo provocar um grau de esteatose hepática. Então, aqui, para abordar o que eu estou falando, né, eu trouxe um trabalho falando do efeito anestésico inalatório, comparando o alutano com o sevoflurano, né, em um modelo experimental aí de lesão hepática. Então nós temos aí 30 ratos, né, Winster, aqueles ratos brancos, né, que a gente usa muito em pesquisa em laboratório, e esses 30 ratos foram divididos em grupos, né, em 5 grupos, e eles foram submetidos à anestesia durante 2 horas, tá? Então, classificando o grupo, a gente tem aí basicamente um grupo que é o grupo controle, né, que não sofreu nenhum tipo de medicação ou intervenção, o grupo que foi submetido à administração de fenobarbital, né, uma medicação conhecidamente hepatotóxica, um grupo que foi submetido à hipóxia durante as 2 horas, ou seja, ao invés dele ser mantido em oxigênio a 21% pelo menos, foram mantidos em oxigênio a 14%. Depois eu tenho o grupo do alotano e por último o grupo que foi anestesiado durante 2 horas com o sevoflurano. Então, a primeira análise aí a gente tem, foi avaliada a enzima AST, onde eu tenho aí basicamente nenhuma alteração do grupo controle e do grupo com fenobarbital, né, onde marcou 117,5. No grupo de hipóxia marcou 148. No grupo do sevoflurano 181. E no grupo com alotano, pasmem, foi a 280 o valor da enzima AST. Outra enzima avaliada, a gente teve também a ALT, a lanina-aminotransferase, em que eu tive ali grupo controle em torno de 25, né, na avaliação, fenobarbital 29, hipóxia 44, o sevoflurano 48
e o alotano 235. Então, uma alteração muito grande, aí, com um tempo curto de anestesia, né, de 2 horas, para esses pacientes. Tá? Em análise de quadrado, a gente tem que o grupo anestesiado com alotano teve um risco maior em relação à esteatose microvesicular, né, hepática, com um risco de 2 vezes maior aqueles pacientes do grupo alotano, comparado ao grupo sevo, ao grupo hipóxia, ao grupo controle, ao grupo fenobarbital, mostrando o risco, né, de chance muito maior daqueles que foram submetidos à anestesia com alotano de desenvolver a esteatose microvesicular. Continuando ainda nesse mesmo artigo, né, as outras tabelas que a gente tem como resultados, mostrando a parte de infiltrado inflamatório hepático, também os pacientes do grupo alotano tiveram uma razão de chances 2 vezes maior, comparado ao grupo sevo, grupo submetido à hipóxia, a fenobarbital e ao controle. E a última análise que a gente tem, então, em relação à necrose hepática, né, a gente tem que o grupo anestesiado com alotano, desses ratos Winster que eu comentei, tiveram uma razão de chance, né, 3 vezes maior comparado ao sevoflurano, hipóxia, fenobarbital e ao controle respectivamente. Então, mostrando aí o potencial, né, de efeito hepatotóxico que o alotano tem em apenas 2 horas de procedimento. Lembrando também das propriedades físicas, né, chamar atenção porque eu havia comentado o coeficiente de solubilidade sangue e gás, em que o ISO é 1.4, o SEVO é 0,65 e o alotano varia em 2.4 até 2.5, o que faz com que ele seja um anestésico, né, mais lento para levar o paciente ao plano anestésico, ou seja, indução e manutenção anestésica, e consequentemente também a recuperação anestésica mais lenta com o uso do alotano comparado ao ISO e ao sevoflurano. Então, pessoal, isso que eu falei do alotano, né, que a gente notou e vários anestesistas mais experientes, que ficaram décadas anestesiando com alotano, tem um certo grau de esteatose hepática, né, devido ao seu metabolismo, como eu havia comentado, chegar em torno de 10, 20, às vezes até 25%, dependendo do trabalho e da literatura. Tá? A gente tem que ter cuidado, né, com os produtos metabólicos que todos os anestésicos inalatórios produzem. O alotano é o ácido trifluoracético, o brometo, o fluoreto e o ionfluoreto, que pode ter aí como possível toxicidade, né, a hepatite pelo alotano. Tá? Também falado aí, né, mais antigamente sobre a hipertermia maligna, todos os anestésicos inalatórios podem provocar, mas principalmente, né, dentre os anestésicos inalatórios, o que predispunha mais era o alotano. E o próximo anestésico que a gente tem, sem dúvida, é o mais utilizado atualmente na clínica de pequenos animais, em cães e gatos, né? Também a gente vê o uso em animais pets não convencionais, o uso do isoflurano. O isoflurano ele foi sintetizado lá na década de 60, né, em 1965, por Terrell, e introduzido na prática anestésica aí, cerca de 20 anos depois, em 1974. Como eu havia comentado, ele não é um anestésico inflamável, né? Ele é estável, não precisa de conservantes, tem um odor levemente pungente, e a como eu havia comentado, em cães em torno de 1,3 e em gatos em torno de 1,6. Tá? Uma grande característica, né, qualidade do isoflurano é que ele não é hepatotóxico, né, cerca de só 0,2% é biotransformado no fígado, com um coeficiente de solubilidade de sangue e gás, como eu havia comentado, de 1,4, e em relação à parte hemodinâmica, né, no sistema cardiovascular, ele promove uma frequência cardíaca ligeiramente elevada, pressão arterial, débito cardíaco dose dependente, né, provocando uma vasodilatação periférica. Comparado ao alotano, ele é menos arritmogênico, né? No entanto, ele vai provocar mais arritmia do que o sevo e o desflurano, quando eu comparo os dois anestésicos mais modernos. Em relação ao sistema renal, ele diminui o fluxo sanguíneo
dose dependente. Em relação à propriedade física, mais uma vez, né, vou deixar aí o coeficiente de partição 37 graus, que a gente sempre costuma chamar atenção, né, em relação ao coeficiente de partição sangue e gás, que o do isoflurano é 1,4. No sistema respiratório, reduz a ventilação dose dependente, ou seja, vai causar uma depressão respiratória, vai diminuir a amplitude respiratória e a frequência respiratória do paciente, né? Como eu havia comentado, ele tem um odor pungente, né? Quem já anestesiou, já teve contato com anestesia inalatória, já sentiu esse cheiro do isoflurano, e isso faz o que ele se torne, né, cause uma irritação das vias aéreas e torne difícil induzir, né, pacientes aí, cães e gatos com máscara, visto que o paciente tem que estar tranquilo e não é o que ocorre quando ele começa a sentir um odor, um cheiro desagradável. Aqui, a título de curiosidade, então, trazendo um artigo comparando o isoflurano e o sevoflurano em relação ao efeito antibacteriano. Então, esse trabalho pegou, né, cepas de Staphylo aureus, Escherichia coli, Pseudomonas, né, que foram expostos ali na parte líquida de iso e sevo, né, durante 15, meia hora e 1 hora, e um segundo experimento clínico, então, com cepas resistentes de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, Pseudomonas, Actinobacter, né, Staphylo aureus, Enterococcus. Então, esse trabalho aí, né, o experimento mostrou que rapidamente tem um efeito antimicrobiano servo contra essas cepas estudadas, né? Os organismos gram-negativos foram mais suscetíveis e no segundo procedimento também, as bactérias mostraram resistência a ambos os agentes halogenados, porém, né, só o ISO mostrou uma atividade estatisticamente significativa contra as outras cepas estudadas. Esse artigo ainda conclui que ambos os agentes halogenados, mas particularmente o isoflurano, mostrou um efeito aí antibacteriano in vitro contra os patógenos aí resistentes aos antibióticos convencionais. É claro que mais estudos são necessários para determinar, né, os resultados exibidos nesse artigo. Então, a gente tem aqui a tabela do artigo mostrando, né, o servo comparado ao ISO no primeiro experimento ali, que foi com Staphylo aureus, mostrando que já nos primeiros 15 minutos o ISO, né, acabou com as bactérias e a gente teve ali abaixo do limite, né, detectável de bactérias, tá? Tanto nas cepas cultivadas em laboratório quanto no experimento clínico, né, essas cepas mais patogênicas aí, que foram encontradas. Só que dessa vez, né, o ISO demorou mais tempo para acabar com as bactérias, em torno de 60 minutos. Isso foi feito também com a Pseudomonas, mostrando mais uma vez o efeito dominante do ISO sobre o sevoflurano na atividade antimicrobiana, né, tanto nas bactérias cultivadas em laboratório quanto aquelas que foram pesquisadas, né, em hospitais. E por último, a Escherichia coli também, né, e mostrando mais uma vez o efeito superior do isoflurano. Tá? Então, essa exposição aí dos anestésicos, né, no crescimento dessas cepas, na parte também do experimento líquido sólido, ou seja, na plaquinha de Petri ali, mostrou também que o ISO teve com uma abrangência maior, né, na parte de efeito antimicrobiano. Tá? E por fim, né, mostrando aí, comparando esse estudo americano com o que a gente tem aqui no Brasil, eu fui atrás de um artigo e eu consegui ver aí a prevalência de infecções bacterianas em pacientes internados em UTI. E aí eu fui pesquisar o que tem na parte, né, respiratória dos pacientes e eu vi que basicamente são as mesmas bactérias. Ou seja, aqui no Brasil, também tem Pseudomonas aeruginosa, Staphylo aureus, Enterobacter, né, Actinobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, tá? Então são todas prevalências de organismos encontrados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil
que vão causar aí um certo grau de infecção bacteriana, principalmente pela via aérea, paciente que está entubado, né? Então, como eu estava falando, pouco é conhecido sobre a atividade antimicrobiana dos anestésicos inalatórios, isso é pouco divulgado, né? Provavelmente o efeito antimicrobiano é devido ao mecanismo da propriedade solvente sobre a parede celular da bactéria. E o que justifica esse artigo, este trabalho, né, é que ele pode ser útil para prevenir o que? Um biofilme que as bactérias causam nas sondas endotraqueais dos pacientes intubados, né, e que eles são intubados por longo período, o que predispõe à infecção nosocomial. Tá? O artigo conclui, né, que o uso tópico de ISO foi melhor e também tem, tem um artigo que mostra que o sevoflurano, na forma líquida, mostrou efeito anestésico e analgésico, o que permite melhor tolerância à manipulação de desbridamento de feridas infeccionadas e ajuda a controlar a dor refratária causada por úlceras venosas. Tá? Ou seja, assim como o anestésico local, né, exemplo ali lidocaína, esse artigo também mostra que o anestésico inalatório, particularmente o sevoflurano, que é o que foi estudado, também mostrou efeito, né, no desbridamento de ferida infeccionada, então tem efeito analgésico local, tá certo? Em relação, né, ao isoflurano, a gente tem que ter cuidado com os produtos metabólicos de fluorometanol, ácido trifluoroacético e um fluoreto, e as possíveis toxicidades com intoxicação pelo monóxido de carbono com a cal de hidróxido de bário seco ou com a cal sólido. Então, pessoal, a gente tem várias apresentações comerciais de isoflurano, né, de frascos que tem de 100 a 240 ml, né, variando aí o preço de 250, 600, 700 reais atualmente. E o terceiro anestésico inalatório que a gente traz aqui é o sevoflurano. Então, pessoal, o sevoflurano ele é mais recentemente, né, introduzido na rotina anestésica de pequenos animais, não é inflamável, uma grande qualidade é que ele não causa irritação das vias aéreas, consequentemente torna mais fácil a indução na máscara, né, por ele não possuir esse odor forte, não necessita de conservantes, só que o porém é que ele também está custando aí um frasco de 250 ml, cerca de 600, 700 reais. No entanto, ele precisa vaporizar mais do que o ISO, né? Às vezes o dobro comparado ao isoflurano, e isso faz com que ele se torne mais caro, né? Visto que a vaporização tem que ser maior e o consumo de anestésico é mais alto. Em relação ao metabolismo do sevoflurano, ele tem aí cerca de 95% de metabolismo pulmonar, apenas 3 a 5% vão para o fígado, né, sendo biotransformado. Também não é considerado hepatotóxico. Em relação ao sistema renal, ele diminui, né, o fluxo sanguíneo dos rins. Na parte respiratória, vai reduzir a ventilação dose dependente, semelhantemente como faz o isoflurano, com um coeficiente de solubilidade sangue-gás em torno de 0,65, o que torna ele um anestésico, né, mais rápido que o isoflurano para fazer indução e recuperação anestésica. Em relação à concentração alveolar mínima, a gente tem em torno de 2,3, como eu falei, em cães, e até 3,4 em felinos. Propriedades físicas, então, chamando a atenção, né, coeficiente sangue-gás, enquanto o ISO é 1,4, a gente tem o servo aí basicamente ou praticamente, né, a metade disso, 0,65. Tá? Em relação ao sistema cardiovascular, eu trouxe aqui um artigo, né, que compara o sevoflurano com o desflurano, com esse potencial ritmogênico, né, comparando e vendo qual anestésico inalatório seria mais cardioprotetor. Então pegaram um N de 20 cães que foram anestesiados com 10 mg por quilo de propofol, e aí foi feito, né, uma dose crescente de adrenalina de 1 micrograma por quilo por minuto,
e ambos os animais aí foram, né, anestesiados com CUD 1.5. Chamando a atenção ali entre o grupo 1 e o grupo 2, no momento M3, em que os animais anestesiados com sevoflurano tiveram em torno de 58 extrasístoles, né, ou seja, batimentos ectópicos, enquanto no G2, no momento 3, no M3, os pacientes anestesiados com desflurano praticamente não tiveram arritmia ou tiveram muito menor. Aí isso mostra o potencial, né, menos arritmogênico do desflurano comparado ao alotano. Tá? Então, se eu tivesse que escolher, tivesse condições, com certeza, né, eu escolheria o desflurano para os pacientes com potencial arritmia ou os pacientes cardiopatas. Tá? O sevoflurano também vai produzir, né, produtos metabólicos, entre eles o íon fluoreto, orgânico e inorgânico, e o hexafluoroisopropanolol, também tendo possíveis toxicidades, né, reagindo com calçodada ou baritada para produzir monóxido de carbono e compostos orgânicos inflamáveis e oleofina. Tá? Os compostos A e B, muito famosos no passado, principalmente o composto A, por ser nefrotóxico. No entanto, atualmente, com as mudanças na composição da calçodada, já é bem difícil a gente ter esse tipo de problema na atualidade. E o quarto anestésico que eu trago para vocês, inalatório, é o desflurano. Desflurano que é identificado pela cor azul. Então, o desflurano tem características não ser inflamável, né? É um éter halogenado não inflamável, ele é mais estável e menos solúvel. Em humanos vai causar uma certa irritação das vias aéreas, né? O que ele não é muito indicado a indução em máscaras. No entanto, a gente tem trabalhos aí, né, numa concentração de 18 volume por cento para cães, provocando aí uma indução rápida em 2 minutos e também uma recuperação tranquila. Em felinos, eles vão cursar aí com tosse na recuperação, de acordo com os trabalhos realizados. E o grande problema, pessoal, que a gente tem em relação ao desflurano, né, sem dúvida, é o custo. A gente tem aí um valor só do vaporizador calibrado em torno de R$ 12.000, né, e um frasco aí contendo 240 ml aproximadamente custa US$ 1.150, de acordo com a última vez que eu vi. Né, convertendo isso para reais, aí vai ser uns R$ 7.000, quase, né, um valor de apenas um frasco, o que torna ele inviável, economicamente falando, na nossa rotina anestésica no dia a dia para cães e gatos. Então, pessoal, o que a gente tem com o uso do desflurano? Né? Uma redução da ventilação dose dependente, a exemplo de todos os anestésicos inalatórios. No sistema cardiovascular, a frequência cardíaca pode se mostrar mantida em gatos e discretamente elevada em cães. Devido à redução da pressão arterial e da resistência vascular, vai ter esse aumento da frequência para contrabalancear. E também, né, ele pode diminuir a contratilidade do miocárdio, sendo considerado aí inotrópico negativo. Então, pessoal, lembrando, né, todos os anestésicos inalatórios vão promover uma depressão respiratória, né? E cardiovascular também, dose dependente. Ou seja, quanto maior a minha vaporização, maior a minha CAM, mais eu vou deprimir a parte respiratória e a parte cardiovascular. Então, todos os anestésicos inalatórios, né, vão promover maior segurança de acordo com o período, né, o tempo em que eles foram criados. Os mais atuais geralmente são mais seguros. Então, o que tem maior estabilidade cardiovascular é o desflurano, como a gente viu no artigo anterior, seguido do sevoflurano, depois o iso e por último, né, o alotano. Né? Isso não quer dizer que o excesso de desflurano, que o excesso de sevoflurano também não vai causar uma depressão cardiovascular e provocar uma hipotensão. E aqui eu trago então a CAM do desflurano, né, para cães de 7 aí até 10 mais ou menos, e para felinos variando, né, em torno de 9,97 até 10,27, com coeficiente de partição sangue-gás em torno de 0,42.
né? Biotransformação apenas 0,02%, com produtos metabólicos como o ácido trifluoracético e um fluoreto, podendo provocar possíveis toxicidades, né, pelo monóxido de carbono com a cal de hidróxido de bário seco ou com a cal sodada. E por fim, pessoal, a gente chega no nosso último, né, anestésico inalatório, que é o xenônio. Xenônio aí seria o anestésico inalatório mais próximo do ideal, com corrente de partição sangue e gás de apenas 0,14, ou seja, induções e recuperações extremamente rápidas. Não é considerado inflamável nem explosivo, possui mínimos efeitos cardiovasculares, tem um efeito analgésico bom, né, com propriedade neuroprotetora e ele não é neurotóxico. Além disso, pessoal, o xenônio ele está na atmosfera, né? Ele é obtido do ar ambiente, separando o oxigênio do nitrogênio. Daí tu vai obter criptônio e xenônio e depois tu vai separar de novo o criptônio do xenônio. E o xenônio, né, tem sido utilizado aí há mais de 60 anos de forma experimental e ele foi licenciado na Rússia, né, nos anos 2000 e recentemente na Europa. O que a gente tem de desvantagens do xenônio? Ele é um anestésico extremamente caro, né, pela maneira como a gente consegue obter ele a partir da atmosfera. É administrado por sistema eletrônico, né, totalmente fechado com um mecanismo de reaproveitamento desse anestésico. E apesar da baixa solubilidade, ele não expande para as cavidades, podendo causar depressão respiratória ou apneia. Então, ainda falando do xenônio e as desvantagens, né, ele tem uma alta viscosidade, que pode causar um aumento da resistência das vias aéreas, não é metabolizado, né, não vai induzir hipertermia maligna. O lado bom é que ele não é arritmogênico, tem efeito cardioprotetor, e ele não causa poluição, né, já que ele vem do próprio ambiente. Então, pessoal, essa era a quinta aula que eu tinha, né, para falar um pouco sobre cada um dos anestésicos inalatórios, desde o do alotano desusado, o isoservo, que a gente usa mais na rotina, o desflurano provavelmente a gente não vai usar devido à parte de poluição ambiental e do custo extremamente elevado, e por último aí, uma revisão, né, sobre o xenônio. Então essa foi a quinta aula, obrigado e até a próxima.